É o seguinte, o ministro Sérgio Moro comemorou o adiamento do juiz das garantias. Segundo a Folha, porém, ele pediu que seus aliados mantenham a pressão contra a medida, a qual se opõe abertamente. Além do caso de Flávio Bolsonaro, sobre o qual falamos ontem, outro afetado pode ser Lulinha. Se nos próximos 180 dias o Ministério Público não oferecer denúncias formais contra réus de operações como Lava Jato, Zelotes e Greenfield, seus casos passarão a ser divididos entre dois magistrados. O procurador Bleu Dalou disse para o Estadão o seguinte, abro aspas, o Brasil insiste em fazer a sociedade pensar que o processo penal depende de quem você está processando. Depois reclamam, tudo é o filho do presidente, mas acaba aparecendo uma decisão encomendada para o caso dele. Fecho aspas. Essa foi a declaração do procurador, né? Ele era o preferido da Lava Jato para ocupar a Procuradoria-Geral da República. Inclusive, saiu na lista tríplice que acabou sendo ignorada pelo presidente Jair Bolsonaro, que preferiu escolher o Augusto Aras, que já tinha um histórico ali e repetiu, né, reincidiu de ataques à Lava Jato. Luiz Fux, ele chama de os excessos, os abusos, desvios, aquela coisa toda. Luiz Fux, segundo o Globo, pode adiar indefinidamente a entrada em vigor do juiz das garantias. Diz o jornal, Luiz Fux Não, é isso mesmo, pode adiar indefinidamente a entrada em vigor. A interlocutores, ele já disse que é contra a norma. A expectativa é de que no comando do tribunal ele tome nova decisão, como, por exemplo, apenas suspender a validade da regra sem estipular prazo. É isso que está informando o jornal, Zé Maria Trindade. Eu estava explicando ontem aqui, inclusive escrevi um artigo a respeito disso, alguma coisa familiar é o título, a respeito do caso do Flávio Bolsonaro. Portanto, se nos próximos 180 dias não houver uma denúncia, o juiz da fase de investigação, ele fica até o final da fase de investigação. No entanto, se a ação penal eventualmente for aberta depois, aí ela já passa para a mão de outro juiz. É a mesma coisa em relação ao Lulinha, né? A gente estava chamando a atenção para o caso do Flávio Bolsonaro ontem, porque o pai dele foi quem sancionou essa lei, que tem o potencial, não é uma coisa certa, porque depende da tramitação até lá, mas tem o potencial de beneficiá-lo. Porque se o Flávio Bolsonaro for julgado por um juiz mais brando do que o Flávio Itabaiana, que é aquele que está comandando a fase de investigação, ele, em tese, pode ser beneficiado. Mas é claro, como a gente apontou aqui desde o começo, vários políticos, vários parlamentares investigados e os seus aliados também podem ser beneficiados com essa decisão, inclusive o filho do ex-presidiário Lula, o Lulinha, Zé Maria. Olha que ponto chegaram as instituições brasileiras, né? Nós estamos falando aqui de manipulação da lei, manipulação do aparato legal do país para beneficiar esse ou aquele com CPF e nome completo, filhos de presidente e ex-presidentes, e isso tem repercussões gerais. Olha, Felipe, recentemente, num balanço aí feito pelo CNJ, foram identificados mais de 380 casos de traficantes, bandidos, assassinos, que se livraram de penas ou tiveram penas reduzidas exatamente por mudanças na legislação, mudanças feitas aqui em Brasília. Por exemplo, o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, de uso de armas. A polícia, quando pega um bandido, ela usa o aparato legal, né, na tentativa de incriminar cada vez mais. Em casos em que a polícia sabe que o investigado é, por exemplo, traficante, mas não encontra uma prova, mas encontra armas, aí pega pesado ali no uso de armas e tal. E eles estão inteligentemente, através dos seus advogados, usando essas mudanças para reduzir penas e até serem absolvidos, né? Então, essas mudanças vão impedir o julgamento não só de políticos e filhos de políticos, mas também de bandidos. Eu sou contra esta mudança brusca, drástica e sem argumento legal, sem, inclusive, indicar recursos para pagar esses juízes de garantia. Em algumas comarcas, não há mesmo juiz residente.
Vários juízes atendem a mais de uma comarca, né? E não moram na comarca. E há muita dificuldade para ter um juiz, quanto mais o tal juiz de garantia. Se não houver o juiz de garantia, haverá uma ação na justiça. Tá, isso está colocado, sou contra. Mas as instituições estão errando de tal forma que provoca outro erro. Acho que o ministro Luiz Fux não deve pensar bem ou mal, deve achar ou apoiar uma lei. Quem tem que discutir mérito de lei é o Congresso. O Congresso aprovou uma lei, o presidente sancionou e o Supremo só pode dizer se ela é constitucional ou inconstitucional. Não pode o Supremo retardar a aplicação da lei. Quem define a aplicação da lei é a própria lei aprovada pelo Congresso Nacional. Mas veja que ponto chegamos, como as instituições estão errando e provocando essa instabilidade jurídica. A lei cria o juiz que nós não gostamos, mas a lei cria o juiz e determina o prazo de validade. Aí vem o Supremo e discute, não vai valer, vamos adiar indefinidamente, quer dizer, tem alguma coisa errada na elaboração da lei e no exercício da lei que é definido pelo Supremo, né? Ô Zé, mas os desembargadores e juízes federais, eles apresentam um trecho da Constituição que não permite que o Congresso delibere sobre a organização da justiça. Não pode. Não pode alterar, né, o organograma da justiça, isso aí. E esta lei interfere nisso. Então, é um poder se metendo na vida do outro. Porque não é o caso de criar lei, isso aí é o papel do legislativo. Mas essa é bola dividida. Isso pode sustentar a declaração de inconstitucionalidade da criação do juiz de garantias. Está com, como você disse, está com o STF. Pode declarar inconstitucional, mas não pode adiar a aplicação se a lei diz que a aplicação tem que ser naquela data. Então, tinha que ser inconstitucional. Eu concordo, o Supremo pode fazer isso. O que não pode é achar que a lei não é boa ou achar que a lei não deve ser aplicada agora ou depois. Inconstitucional, o Supremo pode declarar e até gosto do argumento. Pois é, esse argumento é o argumento de que o Legislativo não pode decidir matéria interna do Poder Judiciário, da mesma forma que até ministros do STF muitas vezes alegam, quando chega um recurso de parlamentares no Supremo Tribunal Federal, de que aquele assunto específico é matéria interna corporis do Congresso Nacional. Várias vezes, em várias sessões, a gente viu ministros alegando isso, às vezes outros ministros que gostam de dar canetada, que gostam de legislar, acabam se contrapondo a esse tipo de argumento, porque eles querem alterar aquilo que o Congresso decidiu, mas é a mesma coisa que vale para os dois lados. Então existe essa argumentação de inconstitucionalidade. No entanto, Dias Toffoli, na sua decisão de suspender, quer dizer, de adiar a implementação da criação da figura do juiz das garantias, ele afirmou que é constitucional sim. E é claro que ele afirmou isso porque ele inclusive havia confessado que fez chegar ao presidente Jair Bolsonaro, antes da sanção, que era possível implementar o juiz das garantias. Então o Toffoli deixou muito claro que, na visão dele, aquilo não só era constitucional, como era possível ser implementado. No entanto, a reação da população vigilante foi muito grande. E houve uma pressão muito grande, inclusive em cima dessas associações que entraram com recurso no Supremo Tribunal Federal, mas é claro, mais diretamente nos ministros do STF, no próprio presidente e nos parlamentares, e o Toffoli acabou adiando por 180 dias. Mas, repito, adiando sem deixar de declarar constitucional. Então, continua aí o argumento, a gente vai ver se outros ministros do Supremo, como Luiz Fux, vão tomar alguma decisão contrária à decisão tomada pelo Toffoli. Eu lembrei nos últimos dias que o Marco Aurélio Mello havia pedido, antes da decisão do Toffoli, que esse assunto fosse debatido no plenário do Supremo. Então, a qualquer momento também pode aí algum ministro afetar o caso para a decisão no plenário do Supremo, porque a insegurança jurídica do Brasil está instalada. Os ministros fazem o que querem,
decidem sozinhos, paralisam um monte de coisa e a gente não sabe se no dia seguinte eles próprios vão mudar de ideia, outros ministros vão cancelar a decisão, vão modulá-la, e esse é o cenário que a gente tem como perspectiva. Diga, Augusto. E eu repito, há uma outra questão que a Constituição, uma medida tomada pelo Congresso com a qual que a Constituição não admite. Você não pode criar uma lei que provoca despesas não previstas no orçamento, só para o ano que vem, seguinte.